O que estudar para ir bem na prova teórica é a pergunta que eu mais recebo aqui no canal. E os dois conteúdos que vocês precisam dar mais atenção é legislação e direção defensiva, porque são os conteúdos que têm a maior quantidade de questões e que também têm a maior grade horária. Então, nesse vídeo aqui, você vai encontrar um super resumo de legislação, não tem todo o conteúdo, mas um resumo de legislação com dicas, com macetes para você ir bem na sua prova, quem sabe até gabaritar. E vamos começar falando do sistema de trânsito, que é uma questão que pode cair. A dica que eu dou para vocês é lembrarem dos 3 Cs, que é o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF. Então pode ser que ele pergunte, né, quais são os órgãos integrantes do sistema de trânsito. Lembrem-se dos 3 Cs, que é o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF. Outra questão que pode cair é perguntando qual é a função do Detran. O que o Detran faz? O Detran ele vai registrar, vistoriar e emplacar veículos. Lembrando que o Detran só existe um por estado. Por exemplo, aqui no Paraná está em Curitiba. Santa Catarina está em Florianópolis. Então, ele sempre vai estar na capital. Então, tem um Detran por estado. E aí, o que tem nas outras cidades são as CIRETRANS, que é uma circunscrição regional de trânsito que vai fazer as mesmas atribuições do Detran, que é registrar, vistoriar e emplacar veículos. Lembrando que todo o conteúdo desse canal aqui é válido sim para todo o Brasil, independente em qual estado ou em qual cidade você esteja, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem validade em todo o território nacional, então todo o conteúdo que você encontra aqui, tanto de dicas, de macetes, resumos, bem como o conteúdo das questões, é válido para você sim. E já aproveite, se você está gostando do vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo. O segundo tema, ele vai falar do recurso de multa. Recurso de multa, existe uma escadinha para vocês lembrar, para facilitar vocês de lembrar. Primeiro, JARI. Segundo, CETRAN ou JARI e CETRAN. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se na pergunta ele não citar órgão nenhum, a resposta sempre será JARI. Se na pergunta ele já estiver mencionando a JARI, a resposta precisa ter a presença da palavra CETRAN ou JARI e CETRAN. Agora, se na pergunta ele já estiver mencionando a JARI e estiver mencionando o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembre-se dessa escada, desses degraus. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Requisitos para a primeira habilitação. Pode ser que caia. Se cair, ele vai dar exatamente assim, com 3 números romanos, e vai perguntar quais deles estão certos. Os 3 estão certos, os requisitos para se fazer a primeira habilitação, seja só A que é para moto, só B que é para carro, ou A mais B é ser penalmente imputável, maior de 18 anos, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Ser penalmente imputável, ou seja, ser maior de 18 anos, ser responsável por seus atos, ter condições físicas e psicológicas para fazer a CNH. Precisa ter um documento oficial com foto, pode ser o RG, pode ser a carteira de trabalho, passaporte, entre outros. E saber ler e escrever. Não precisa comprovar a escolaridade, você pode ter só o primário, como você pode ter um mestrado, um doutorado, não importa. Você apenas precisa saber ler e escrever. Tão importante quanto fazer a habilitação é ficar atento à renovação, tanto para o teu dia a dia, quanto se cair essa questão na prova. Então, de acordo com as novas resoluções, a carteira vai ser renovada a cada 10 anos para todos os condutores que tiverem até 49. A cada 5 para quem tiver entre 50 e 69. E a cada 3 após o condutor completar 70 anos. Então, vai renovar de 10 em 10 até 49 anos, de 5 em 5 de 50 a 69 e de 3 em 3 após os 70 anos. Atenção! O condutor poderá dirigir com a CNH ou PPD vencidos por até 30 dias.
após esse prazo se dirigir, comete uma infração gravíssima com 7 pontos. E atenção ainda, PPD ou CNH vencidos não é crime, é apenas uma infração de trânsito. E claro que nós não podemos deixar de falar dos documentos de porte obrigatório para estar na direção de um veículo. Os documentos do condutor serão PPD, CNH ou ACC, em original ou digital. É muito comum ele perguntar: a fotocópia da carteira é válida? Não, não é válida. É inválida para substituir o documento original e comprovar, né, que a pessoa pode dirigir. Então, a CNH, ela tem que ser em original. Pode ser a versão física em papel ou a versão digital. O documento do veículo é o CRLV. Tem que ter o L de Lu, tem que ter 4 letras, CRLV, e tem que ter o L de Lu. Mesma regra em original ou na versão digital. Não confundam com o CRV, que nada mais é que o recibo de compra e venda. Para dirigir, tem que ter 4 letras e tem que ter o L de Lu. CRLV. Ó, 2 questões que vocês podem encontrar na prova. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro. Notem, ele não vai pedir para vocês o artigo. O que diz o artigo tal, o artigo X ou o artigo Y? Quando ele mencionar o artigo, ele vai descrever para vocês o que diz. Então, ele diz que o artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor estiver na direção do veículo, ele deve portar obrigatoriamente o quê? Acabamos de ver. Permissão para dirigir, que é a PPD, ou CNH somente, em original ou na versão digital. É dever de todo condutor de veículo portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Quais são esses documentos? PPD, que é permissão para dirigir, ou CNH somente. Por que somente? Porque nesse documento já vem tudo: teu nome, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, todos os teus dados. Por isso que é somente. Vamos agora ver as categorias de habilitação. Então, para a primeira habilitação, o candidato pode fazer só A, que é moto, só B, que é carro até 8 lugares, ou ele pode fazer A mais B. Então, ele vai poder dirigir a motocicleta e vai poder dirigir o automóvel. A categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. A categoria B é para o carro, para o automóvel, até 8 lugares, que não ultrapasse 3.500 quilos, porque se ultrapassar já sobe lá para a categoria C, que é caminhão acima de 3.500 quilos. Ele dá ali o caminhão, só que qualquer veículo que em peso ultrapasse 3.500 quilos, por exemplo, a caminhonete. Uma Dodge Ram, por exemplo, ela tem mais de 4.000 quilos, então precisa sim da categoria C para dirigir. Categoria D é para o ônibus acima de 8 lugares e a categoria E é para a carreta acima de 6.000 quilos. Olha a super dica. A categoria B de bola e D de dado, ele transporta pessoas, sem contar o motorista, que esse veículo, que essa categoria transporta é pessoas. Enquanto que a C e a E, ela vai transportar cargas. A C, ela vai transportar acima de 3.500 quilos, enquanto a E, que é a carreta ou bitrem, ele vai transportar acima de 6.000 quilos. Então, B de bola, D de dado transporta pessoas, a C e a E vai transportar cargas. Outro item importantíssimo. Para fazer a primeira habilitação, A, B, só A, só B ou A mais B, é necessário ser maior de 18 anos, ok? As categorias D de dado e E de escola, existe a necessidade de ser maior de 21 anos de idade. Então, se cair lá na prova, né, falando das categorias D e E, é necessário sim ser maior de 21 anos. E para fazer a troca de categoria, se você tiver, por exemplo, 2 anos de B de bola, você pode fazer direto a D. Ou se você tiver 1 ano da B, você pode fazer a C. Então, você sempre poderá pular uma categoria, mas não esqueçam, para a primeira habilitação, seja só A, só B ou A mais B, é necessário ser maior de 18 anos. E para fazer as categorias D e E, é necessário ser maior de 21 anos de idade.
A classificação dos veículos, vou passar rapidinho para vocês que vão existir 3 classificações. Quanto à tração, que é o que move o veículo. Pode ser automotor, pode ser elétrico, propulsão humana. Quanto à espécie, é o que ele transporta. Pode ser de carga, pode ser de passageiros, pode ser misto. E quanto à categoria, é a divisão dele por placas. Ou seja, pode ser um veículo particular, pode ser um veículo de aluguel, pode ser um veículo de aprendizagem. O que vai mudar vai ser a cor da placa. Cada placa vai ter a cor específica aí para sua categoria. Classificação das vias. Nós vamos ter primeiro 2 classificações. As vias, elas podem ser rurais, que são as que estão fora da cidade, e elas podem ser urbanas, que são as que estão dentro da cidade. As rurais podem ser ainda rodovias ou estradas. Rodovias são as vias pavimentadas, aonde será, quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, 100 km por hora para veículos leves, né? Automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os veículos pesados, ônibus, caminhões, entre outros. Quando for pista dupla, 2 faixas ou mais no mesmo sentido, 110 para os veículos leves, automóveis, caminhonetes e motocicletas, e os mesmos 90 para os veículos mais pesados. Já as estradas são as vias sem pavimentação, que aí será 60 km por hora para todos os veículos. As vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade, serão divididas em 4. Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Lembrando ainda que a velocidade mínima será sempre metade da velocidade máxima. Normas de circulação básica para as aulas teóricas, para a prova teórica, para as aulas práticas, para a prova prática e para a vida de vocês. Primeiro, 95% das vezes nós circulamos pela direita. Ah, professora, quer dizer que a gente vai andar pela esquerda, pela contramão? Vamos. Quando nós formos fazer uma ultrapassagem ou em alguma situação que tenha a mão inglesa. Tá? Então, a circulação, ela vai se fazer pela direita. Sempre vamos circular pela direita, quase sempre. Nós ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. Ah, caiu uma pergunta lá. Quando que o condutor irá transitar pela contramão? Aí a pessoa vai lá e marca que não, que nunca, que jamais. Aí erra e vai dizer o que? Ah, foi pegadinha. Não foi. Foi falta de atenção. Por quê? Quando que você vai circular pela esquerda? Quando que você vai circular pela contramão? Quando você for realizar uma ultrapassagem. Outro item importante. Quando a via comportar 2 faixas ou mais, a da direita é para os veículos de menor velocidade ou de maior porte. E os da esquerda para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. Outro ponto importante com relação à preferência. Primeiro é quem vem da rodovia. Então, se você vai entrar na rodovia, você tem que aguardar quem por ela estiver circulando. Se tiver, né, uma faixa de aceleração, acostamento, você vai acelerar um pouquinho, né, para tentar entrar numa velocidade compatível com a via, senão você espera o melhor momento para entrar na rodovia. Segundo, quando falarmos em rotatória, primeiro vocês irão seguir a sinalização, seja uma placa de pare, preferencial, um pare escrito no chão, tartaruga, enfim, você vai procurar uma sinalização. Quando não tiver, a preferência será de quem por ela estiver circulando. Então, falou em rotatória, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver sinalização, quem estiver circulando. Então, quando não tiver ninguém, quando não tiver sinalização, aliás, é quem por ela estiver circulando. E terceiro, cruzamento sem sinalização. A preferência de quem vier pela direita do condutor. É muito comum cair em 2 questões, de um ônibus que está vindo pela avenida, etc e tal, e o carro que vem pela direita é do carro porque ele vem na direita, ou então de um caminhão que está vindo na via, etc e tal. E novamente tem um carro à sua direita. Então, em ambos os casos, a preferência é do carro porque ele está na direita do condutor. Então, chegou no cruzamento, olha para a direita. Não tem ninguém na sua direita, a preferência será sua. Semáforo. A gente sabe que a maioria de vocês já conhecem, mas vale a pena relembrar que
O vermelho é pare. Você vai parar em qualquer situação, tá? Se não parar, é uma infração gravíssima com 7 pontos. E ó, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre a placa de pare e a placa de preferencial, tanto a diferença em termos de infração, quanto o porquê que elas têm o formato diferente. A cor amarelo, você vai reduzir a velocidade. Por quê? Atenção, porque vai fechar. Então, se cair, né, que você está se aproximando do cruzamento e ficou amarelo, você vai fazer o quê? Você vai reduzir a velocidade e vai parar antes da linha de retenção, que é aquela linha compridinha que tem antes da faixa de pedestre. Porém, tem um detalhe. Digamos que você já iniciou a travessia e após iniciar a travessia, o sinal ficou amarelo. Você não vai parar no meio da via, não vai bloquear o cruzamento, você vai concluir a tua travessia. Não vai parar no meio, você vai concluir. E claro que o sinal estiver verde, você pode seguir tranquilamente, a não ser que, atenção, tenha alguém que não concluiu a travessia. Porque se tiver um pedestre, um ciclista, qualquer pessoa na faixa que não concluiu a travessia, você tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia, exatamente. Se você está parado no semáforo, o sinal ficou verde para você, mas tem um ciclista, tem um pedestre, tem alguém na faixa, você vai precisar aguardar ele concluir a travessia para só então você seguir. Agora, a diferença entre a placa R1 e a placa R2. R1 que é uma placa de pare e o R2 que é uma placa de preferência. Primeiro, em termos de infração, não parar numa placa de pare ou mesmo no sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, não parar em um local que tem uma placa de preferência é uma infração grave com 5 pontos. Então, R1 é gravíssima e R2 é uma infração grave. Agora, o porquê que essas duas placas são as únicas que têm o formato diferente? Todas as outras placas de regulamentação, elas são redondas e essas duas, elas têm um formato diferente. Por quê? Para vocês poderem identificar elas tanto de frente quanto de costas, exatamente. Se você estiver fazendo as suas aulas práticas no teu dia a dia e você ver uma placa de pare ou de preferencial de frente, é mais fácil, óbvio que você sabe que vai ter que parar. Só que se ela tiver de costas para você, você também irá parar. Você só não vai parar se ela tiver de ladinho para você. Então, a placa de pare e de preferencial, elas têm esse formato diferente para poder serem identificadas tanto de frente quanto de costas. Ultrapassagem. De cara, eu já te digo que 95% das ultrapassagens são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos, tá? Primeira dica. Segunda, toda vez que a faixa central, que divide a pista de rolamento, for seccionada, tracejada, interrompida, pontilhada igual no primeiro e no segundo desenho, significa que é permitido a ultrapassagem. Agora, como na segunda figura, uma das faixas, como na terceira e na quarta figura, quando essa linha, essa faixa for contínua, seja contínua simples ou dupla, é proibido a ultrapassagem. Além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos, ela vai ter um fator multiplicador do valor em reais, que vão ser 1.467,35. Prof. Lu, vão perguntar isso na hora da prova, o valor? Não, não vão. Mas, sobre ser infração gravíssima e ser 7 pontos, sim. Vale lembrar ainda que a ultrapassagem pelo acostamento, nos cruzamentos, também são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Além de ser nas faixas, né, contínua, simples ou dupla, em locais que não tenha visibilidade, por exemplo, pontes, túneis e viadutos, quando for pista simples, aclives, declives e curvas, são alguns locais onde a ultrapassagem será proibida. Diferença de parada e estacionamento para fechar normas de circulação e conduta. Primeiro, parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. São alguns segundos. É quando a pessoa para o veículo, ela não desce, não desliga o veículo, ela apenas faz uma parada rápida, breve, a pessoa embarca ou desembarca e ela segue.
Já o estacionamento é muito superior ao embarque e desembarque. Quando a pessoa para o veículo dela, ela estaciona o veículo dela, ela coloca neutro, puxa o freio de mão, desliga, desce, trava e vai fazer alguma outra coisa. Aí é um estacionamento. Questão muito comum de cair é de um caminhão que para na via para a operação de carga e descarga. Automaticamente vocês já acham que é uma infração, não. Ele só está contando que ele parou para uma carga e descarga. Ele quer saber o que, que é. É um estacionamento. Regras para ciclistas, outro tema muito cobrado. Pelo menos duas questões vai cair aí na sua prova. Ah, prof, mas eu estou fazendo carteira para moto, carteira para carro, por que, que eu tenho que aprender as regras para ciclista? Porque nós convivemos no trânsito com os ciclistas e nós precisamos saber as regras para poder respeitá-los e salvaguardar suas vidas, tá? Então, quanto ao ciclista, primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Atenção, ele não fala direito, não fala esquerdo, apenas bordos da pista. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, tá? Primeiro vem a bicicleta, depois vem o veículo. Sempre em fila, essa regra também vale para o pedestre. O pedestre também tem que andar em fila, o ciclista também tem que andar em fila. É proibido nas rodovias. Atenção, pessoal, porque essa questão cai muito e o que eu vejo os meus alunos errar é absurdo. Ele vai falar: é proibida a circulação de bicicletas em. A resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. E olha essa aqui: reduzir a velocidade e manter 1,5 metros ao passar por um ciclista. Cai a questão lá: distância mínima necessária para ultrapassar um ciclista. A maioria coloca lá o espaço suficiente para evitar contato com a bicicleta pessoal. Ele já perguntou em distância. Como é que se mede distância? Ou mede em metro ou mede em quilômetros. Nesse caso, metro, 1,5 metros. E claro, né, reduzir a velocidade ao passar ou ultrapassar um ciclista e manter a distância de 1,5 metros. Outra coisa importante: ciclovia ou ciclofaixa é na cor vermelha. Tem uma questão que está caindo bastante que ele questiona exatamente isso. Qual é a cor da sinalização de ciclovia, de ciclofaixa, ou o que a sinalização vermelha representa? Ciclovia, ciclofaixas ou então estacionamentos de farmácias, hospitais, entre outros. Outro item importante: transitar com o teu veículo numa ciclovia ou numa ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito à remoção do teu veículo. E outro item importante: atenção, o ciclista desmontado empurrando a sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, pois ele é um pedestre que está empurrando uma bicicleta. Ele não é mais um ciclista porque ele não está pedalando, ele não está montado. Ele está empurrando a bicicleta. Então, ele é apenas um pedestre que está empurrando a bicicleta. E não esqueçam, pedestres e ciclistas devem manter-se em fila. Luzes e buzinas. Primeiro, luz baixa ou luz de posição. Atenção, ele não vai falar de luz alta, não vai falar de farol apagado. Ou você vai utilizar luz baixa ou luz de posição. E muitas das vezes ainda vai vir o complemento: reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Com relação ao uso da buzina, primeiro, como é que se usa a buzina? Simples e breve toque. Uso da buzina: simples e breve toque. Proibido buzina. Quando que vai ser proibido buzina? Entre 22 e 6 horas. 22, no caso, 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Então, entre 22 horas e 6 horas é proibida a utilização da buzina. Ou então, aonde tiver essa correntinha cortada, quase sempre próximo à igreja,
próximo a hospitais, vocês irão encontrar essa placa da cornetinha cortada. Toda vez que tiver uma placa de regulamentação com esse corte, está ditando uma proibição. A corneta, ele faz referência à buzina. Então, se tiver a buzina com o cortezinho, é proibido utilizar a buzina, independente de qual horário seja. Agora, não tendo a placa, é proibido entre 22 e 6 horas da manhã. Infrações. Primeiro, o que é uma infração? Ele pode perguntar para vocês o que constitui uma infração de trânsito, que é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ele também pode perguntar: o condutor comete infração de trânsito quando? Quando ele faz alguma coisa errada, ou seja, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. O condutor ele comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. As infrações hoje, elas são divididas em 4 categorias de acordo com a sua gravidade. Ela pode ser gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. Preciso decorar? Preciso saber? Preciso. Tanto para a prova, quanto para o prático, quanto para o seu dia a dia. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. As infrações gravíssimas, na sua maioria, elas colocam a tua vida e a vida do outro em risco. Por exemplo, avançar o sinal vermelho. Já a infração grave, com 5 pontos, é que coloca mais a tua vida em risco. Por exemplo, andar sem cinto, que é uma infração grave com 5 pontos. Aí nós vamos ter as penalidades, que podem ser a advertência, a multa, suspensão e cassação. E as medidas administrativas, que é um complemento à penalidade, que sempre irá começar com a letra R, podendo ser, entre outros, retenção, remoção e recolhimento. Então, por exemplo, pode existir a penalidade de multa, mais a medida administrativa de retenção, ou a penalidade de multa, mais a medida administrativa de remoção. Então, penalidade pode ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação. A medida administrativa ou as medidas administrativas, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, que são as que mais caem. E a medida administrativa, ela será um complemento da penalidade. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a penalidade de advertência é aquela primeira infração. Ela poderá, ser feita nas infrações de natureza leve ou média, desde que o condutor não seja reincidente. Cometeu a primeira infração, tirou um objeto para fora do carro. É média. É a primeira infração, ele pode receber apenas uma advertência, um puxãozinho da orelha, e não necessariamente a multa, o valor em reais para pagar. Já a multa é uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho ou avançar a placa de pare. É uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada. A suspensão é algo temporário. Pode variar de 30 dias até 18 meses. A cassação é quando o condutor perde tudo. É em definitivo, ele perde tudo. Todas as categorias, os anos de carteira, os cursos, tudo que ele tinha. Se ele for cassado e ele perder tudo, ele vai ter que aguardar 24 meses ou 2 anos. Podem ter as duas opções de resposta, as duas são iguais, mas podem cair nesses dois formatos diferentes, tanto 24 meses quanto 2 anos do efetivo cumprimento da pena, e ele terá que reiniciar o processo tudo do zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Agora, com relação à medida administrativa, então vimos que a multa é quando tem apenas uma atitude errada. Agora, a medida administrativa ela pode ser um complemento da multa. Quando, por exemplo, você estacionou em um local errado, um local irregular, e o carro pode ser removido. Isso é uma medida administrativa que vai ser somado à penalidade. Por exemplo, você está andando sem cinto.
Tem algo errado? Tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Você colocar o cinto. Então, vai gerar retenção para regularização, porque tem algo errado. Então, a retenção é quando tem algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando. A remoção é quando você estiver estacionado de maneira irregular, em dias e horários proibidos, em local proibido, entre outros. Atenção! Menos se você estiver estacionado na contramão. Nossa, prof, mas daí não gera remoção? Não, não gera. Por quê? Por mais que você está estacionado no lado errado, mas você está no local certo. Entende? Então, se for estacionado na contramão, gera multa, mas nesse caso não vai gerar remoção. E o recolhimento, que aí quando você, por exemplo, recolhe a tua PPD, recolhe a CNH, recolhe o licenciamento, entre outros. Mas a retenção é quando tem algo para arrumar e a remoção é quando você estaciona em local proibido. Menos, claro, quando for na contramão. Agora, nós vimos, né, no slide anterior, a suspensão. Que a suspensão, ele é algo temporário, o condutor não perde nada, ele apenas fica offline por um tempo sem poder dirigir. A suspensão, ela pode ocorrer de duas maneiras. Pela soma de pontuação, que é o que nós vamos ver nesse slide aqui, ou então pelo cometimento de uma única infração. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, além de gerar suspensão direta da habilitação por 12 meses, mesmo que o condutor não tenha nenhuma outra infração, ele também é considerado crime de trânsito, tá? Agora, por pontuação. Vão existir 3 situações. Primeiro, ele volta na regra antiga dos 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. 30, ele vai suspender com 30 no período de 12 meses se ele tiver apenas uma infração gravíssima. E vai suspender com 40 aquele, entre aspas, bom condutor, que não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, se o condutor não tem nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, ele só será suspenso se ele chegar a acumular 40 pontos. Se ele tiver uma gravíssima, vai suspender com 30 pontos, e se ele tiver 2 ou mais gravíssimas, irá suspender com 20 pontos. Agora, atenção a você que está fazendo a carteira de moto, que é um futuro motociclista. Artigo 244. Preciso saber o artigo? Não, não preciso. Eu coloquei apenas como referência. Algumas infrações que geram suspensão direta da tua habilitação. Primeiro, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete. Transportar o passageiro sem usar o capacete. Fazendo malabarismo, sabe? Empinando, fazendo aquelas gracinhas na moto. Gente, isso gera suspensão. E transportando criança menor de 10 anos, que é o que eu mais vejo. Cuide. Primeiro, porque você está colocando a vida da criança em risco. E segundo, você poderá sim ter a sua habilitação suspensa. Ah, mas eu tô andando de bizinha. Gente, bis também é moto, tá? Seja uma bis, seja uma moto, uma 150, uma 300, uma 1000 cilindrada, não importa. É uma motocicleta. E se você conduzir sem o capacete, levar um passageiro sem capacete, fazer malabarismos ou mesmo transportar criança menor de 7 anos, é infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47, multa e sim, suspensão direta da habilitação, tá? Ó, só para reforçar um pouquinho sobre o recurso de multa, nós acabamos de ver com relação às infrações, então só para relembrar e para reforçar da nossa escalinha, JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, sempre que falamos em infrações, é importante a gente relembrar, né, a gente reforçar, então, que quando você receber uma multa, você tem direito a recorrer, você tem direito a recurso. Então, primeiro a JARI, segundo o CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Então, sempre lembrem da escadinha. No primeiro degrau está a JARI, no segundo degrau está o CETRAN e no terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem desses degrauzinhos, vai ficar muito mais fácil para vocês acertarem se cair essa questão. E lembrando ainda, outra dica de ouro. Não adianta você assistir o vídeo uma vez. Ah, assisti o vídeo de revisão, de resumão da Profilu, uma vez eu já sei tudo. Se você assistiu uma vez, você não sabe nada. Você assistiu 2, assistiu 3, você já começa a aumentar
30, 40, 50, 60, até 70, 80% a tua chance de aprender, de entender. Então, não adianta assistir uma vez só. Tem que ser pelo menos 3. Seja o vídeo aqui do canal ou qualquer outro vídeo de qualquer outro excelente profissional que vocês encontram aqui no YouTube. Tem que assistir pelo menos 3 vezes. 3, 4, 5, quantas vezes melhor. E sempre tenham um caderno, uma apostila, uma agenda, algo, para que vocês possam fazer as anotações das dicas, dos macetes, que aí vai ajudar muito vocês na hora da prova. Outro tema bem cobrado, crime de trânsito. O que é crime de trânsito? Quais que são os crimes mais cobrados na prova? Primeiro, sem possuir a CNH. Dirigir sem possuir a CNH ou mesmo entregar o teu veículo a condutor não habilitado é sim um crime de trânsito. Dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestre, não prestar socorro em caso de acidente, utilizar o veículo com placas falsas ou adulteradas, são alguns exemplos, não são todos, são apenas os exemplos mais cobrados na prova no tema crime de trânsito. É muito comum em cada pergunta cair pelo menos 2. Ou vai ter número romano, ou vai ter uma questão por extenso, mas ele vai cobrar sempre 2. Então, esses são os crimes de trânsito mais cobrados. E agora, claro, né, que nós vamos ver algumas infrações de natureza gravíssima, que também, pessoal, não são todas, são apenas as mais cobradas na prova. Então, infração gravíssima com 7 pontos. Avançar o sinal vermelho, ou mesmo a placa de pare, infração gravíssima, 7 pontos. Transitar com o teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa, lembrando que transitar é gravíssimo, estacionar é grave. Dirigir alcoolizado, esse é aquele que gera suspensão direta da habilitação por 12 meses, e se porventura você tiver com a PPD, eu sinto muito, mas você será cassado. Não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua, pontes, túneis e viadutos, quando for pista simples, cuidem. Quando for pista dupla, 2 ou mais faixas por sentido, pode. Quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, não pode. E outra muito cobrada, que é transitar a mais de 50% do limite de velocidade. Além de ser uma infração gravíssima com 7 pontos, ele também gera suspensão da CNH. Vou dar um exemplo. Você tem uma via de 100 km por hora. Se você passar num radar, tiver um radar fixo ou mesmo um radar móvel, e você passar até 149, é uma infração grave com 5 pontos. Se você passar a 150, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e que vai gerar suspensão direta, porque você passou a mais de 50%. Infrações de natureza grave com 5 pontos mais cobradas na prova. Atenção, não tem todas, apenas as que são mais cobradas. Primeiro, que é a campeã, não usar cinto. Atenção, não usar cinto, além de ser uma infração grave, gera retenção, porque tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo faltando o que? O cinto. Então, não usar o cinto é uma infração grave, com 5 pontos e que gera retenção para regularização. Transitar em marcha ré, a não ser em pequenas distâncias, em velocidade reduzida, tá? E é proibido nas esquinas, senão é, né, uma infração grave com 5 pontos. Desobedecer ao agente de trânsito. Lembrando que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as demais sinalizações. E se você não obedecer às ordens do agente, infração grave, 5 pontos. Não sinalizar, não usar a seta, não usar o pisca, infração grave, 5 pontos. Usar farol alto ou farol desregulado, também é uma infração grave com 5 pontos. E se teu veículo estiver produzindo fumaça ou gases, também vai gerar a retenção para regularização. E também, outra campeã, usar som em desacordo, ou seja, som alto. Usar som alto também é uma infração de natureza grave, que tem algo errado e que também vai gerar a retenção. Infração média com 4 pontos. A primeira que mais cai, atirar ou abandonar na via, objetos ou substâncias. Pode estar apenas dizendo que é uma multa, né, uma multa média, 4 pontos, como pode ter um complemento, pode ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Mas sim,
atirar ou abandonar na via, ou atirar de dentro do veículo na via, objetos ou substâncias, é uma infração grave com 5 pontos. Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, ficar sem combustível, ter pane seca, é uma infração média. E dependendo do lugar que você ficar com o teu carro parado por falta de combustível, pode gerar a remoção. Estacionar na contramão, atenção, estacionar na contramão é uma infração média, mas não gera remoção. Por quê? Você está estacionado no lado errado, mas em local permitido. Então, como é local permitido, não está atrapalhando a vida de ninguém, não gera remoção. Dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, são infrações de natureza média com 4 pontos. Está lá no artigo 252. E também parar nas esquinas a menos de 5 metros. Então, quando você para na esquina, você tem que respeitar a faixa. Quando não tiver a faixa, você vai calcular a distância de mais ou menos uns 5 metros, ou seja, que caiba mais ou menos um carro. Então, você vai parar atrás dessa faixa, atrás desse espaço, para você não receber uma multa, né, de natureza média com 4 pontos. E as infrações de natureza leve são apenas 3 que são cobradas. A primeira delas, usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar buzina entre 22 e 6 horas ou que não seja um toque leve. E a campeã que mais cai, anotem aí, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor. Também é uma infração leve, mas cuidem, atenção, prestem bem atenção em mim agora. Você não atualizar a tua habilitação é uma infração leve, com 3 pontos. Agora, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor é leve, com 3 pontos. Agora, dirigir o teu veículo com a PPD ou a CNH vencidos há mais de 30 dias, aí vai gerar uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. E ó, o que o artigo 254 nos fala? Algumas proibições ao pedestre, sim, existem algumas multas, algumas infrações ao pedestre. Já vi algum pedestre ser multado? Não, nunca vi. Mas existe, está lá no artigo 254, um exemplo, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Então, ficar andando à toa pelo meio da rua é sim uma infração. O pedestre sabe? Não sei. Ele vai ser multado? Nunca vi. Então, infelizmente, não tem como saber. É mais a título de curiosidade, se caso, porventura, nunca vi também cair na prova, mas se caso cair, vocês sabem. A penalidade vai ser uma multa, 50% do valor de uma infração de natureza leve. Então, artigo 254, algumas proibições para os pedestres. Sinalização. Outro ponto fundamental e importante para a prova teórica, para as aulas teóricas, para as aulas práticas, para a prova prática, enfim, para a vida de vocês. Primeiro, a sinalização, ela pode ser vertical, que é tudo que está de pé, ou seja, todas as placas, independente de qual seja a função dela. Já a sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Na sinalização vertical, que são todas as placas, nós vamos ter as principais. Regulamentação, que são as placas vermelhas. As placas vermelhas são as únicas que geram multa, são as redondinhas, com exceção que nós vimos a placa R1 e a R2, que tem um formato diferente justamente para vocês poderem identificar tanto de frente quanto de costas. As plaquinhas vermelhas, elas ditam condições, proibições, obrigações ou restrições. Atenção! Desrespeitar qualquer sinalização vermelha gera multa. Nós vamos ter as plaquinhas amarelas, que são as plaquinhas de advertência. Elas advertem, elas alertam sobre condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, vai ter uma curva, vai ter algo lá na frente, vai ter um semáforo. É algo futuro que vai acontecer.
Já a sinalização de indicação, que são todas as placas coloridas, as verdes, as azuis, as brancas, marrons, elas servem para quê? Para identificar as vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, quando for na cor azul e verde. Então, elas vão indicar que a cidade X é para a direita, que está a tantos quilômetros de tal cidade, e elas também terão a função educativa, exatamente, de educar o comportamento dos usuários. Quais que são essas mensagens? Motociclista, use capacete, crianças no banco de trás, use cinto de segurança. Então, sempre que você vê uma placa com fundo branco e as inscrições em preta, é uma placa que tem a função de educar o comportamento. E aí vai ter a sinalização de atrativos turísticos, que pode ser tanto na cor branca quanto na cor marrom. Os dispositivos auxiliares são outros itens que podem ser cobrados na prova. E os três principais são os marcadores de perigo, os marcadores de alinhamento e o painel eletrônico. Então, os marcadores de perigo são aqueles três ali. Ele vai dar o desenho para vocês em preto e branco e vai perguntar o que eles são. Eles são marcadores de perigo. Já os marcadores de alinhamento, ele vai dar a figura e vai perguntar para que eles servem. Para alertar, né, quanto ao alinhamento da via, ou seja, que vai ter uma curva ou algo do tipo. E o painel eletrônico, ele pode perguntar qual dispositivo poderá dar informações diversas aos usuários. Esse dispositivo é o painel eletrônico. Pode ser obra a 500 metros, pode ser acidente, pode ser desvio, enfim, pode ter qualquer tipo de mensagem. Por isso que o painel eletrônico ele poderá dar informações diversas aos usuários da via. Então, os marcadores de perigo, eles vão indicar o perigo na via, vai cair os três em preto e branco, vai perguntar o que são. Os marcadores de alinhamento vai perguntar para que eles servem, para alertar, né, sobre o alinhamento da via, e o dispositivo que poderá dar informações diversas aos usuários, que aí será o painel eletrônico. Outro item que pode ser cobrado são os gestos dos condutores e também os silvos. Essa figura é uma figura que cai com bastante frequência, tá? E ele está ali descrito para vocês, né, o que cada uma significa. Então, no primeiro caso, o condutor que quer dobrar à esquerda, ele vai ficar com o braço esticado horizontalmente, ou seja, deitado, significa que ele quer dobrar à esquerda. Se esse condutor tiver com o braço levantado para cima, verticalmente, ou seja, em pé, significa que ele quer dobrar à direita. E se ele tiver com o braço esticado horizontalmente, né, ou seja, deitado, e tiver balançando, tiver mexendo o braço, como mostra aí na figura o movimento, ele quer diminuir a marcha ou parar. Então, esses são os gestos do condutor. Já os silvos poderão ser três também. Um silvo breve, que é o primeiro apitinho verde, significa siga. Dois silvos breves significa pare. E um silvo longo significa diminua a marcha. Um silvo breve é siga, dois silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. Um silvo breve siga, dois silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. E ó, vamos dar uma recapitulada em tudo que nós vimos. Primeiro, sobre o sistema de trânsito, lembrem dos 3 Cs, que é o CETRAN, o CONTRAN e o CONTRADIF. Sempre que falarmos de recursos de multa, lembrem da nossa escadinha. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou nos órgãos normativos e consultivos, lembrem-se dos 3 Cs, CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. E sempre que falar de recurso de multa, lembre-se da escadinha. Anotem aí a escadinha. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, a resposta é JARE. Se na pergunta mencionar JARE, a resposta é CETRAN. Se na pergunta mencionar JARE e CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. CNH, PPD e licenciamento. Atenção, em original. Pode ser a versão papel ou na versão digital, mas CNH, PPD, licenciamento tem que ser em original.
Não vai ser aceito fotocópia, cópia de jeito nenhum. CNH, PPD, licenciamento somente em original. A preferência sempre é do pedestre, ele é o mais vulnerável, então a preferência começa pelo pedestre, depois vem a bicicleta, a moto, o automóvel, os caminhões. E os maiores, eles são responsáveis por cuidar dos menores. Indo na mesma linha de raciocínio, as ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações. Então, se tiver um agente, ele der uma ordem para você, você vai acatar a indicação do agente e irá avançar, ou parar, ou seja, qual ordem ele te der, ok? Outro detalhe importante, CNH, IPPD e licenciamento vencidos é apenas uma infração, não é crime. Então, se a tua CNH, se a tua PPD está vencida, não é um crime, é apenas e tão somente uma infração. Lembrando ainda que você poderá utilizar tanto a CNH quanto a PPD vencida por até 30 dias, exatamente, PPD ou CNH vencidos até 30 dias também não é multa. Ele só será multa se você dirigir com ele vencido há mais de 30 dias. Aí será multa. Mas é apenas multa, não é, em hipótese alguma, crime de trânsito. Agora, dirigir com a PPD ou com a CNH vencidos há mais de 30 dias, aí constitui uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na CNH. Lembrando ainda que a luz de posição ou luz baixa é a regra básica, tanto para a direção defensiva quanto para a legislação. Então, sempre que falar de luzes, luz baixa ou luz de posição, sempre reduzir a velocidade. Começou a chover, não está se sentindo bem, o carro começou a fazer barulho, ocorreu qualquer situação, sempre reduzir a velocidade. O uso da buzina é com um breve toque, tá? E é proibido entre as 22 e as 6 horas da manhã. E a marcha ré vai ser proibido nas esquinas. A marcha ré será para pequenas manobras, em pequena velocidade, e é proibido nas esquinas. Então, luz de posição ou luz baixa, sempre reduzir a velocidade, buzina em breve toque e proibido entre as 22 e as 6 horas da manhã, e proibido utilizar a ré nas esquinas. A ré será para pequenas manobras em velocidade reduzida e será proibido nas esquinas. E cuidem ainda, sempre que cair as palavrinhas errado, exceto, incorreto, o que não fazer e desobedece. É aquela situação onde vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e ele quer que você marque errada, porque normalmente você tem 4 alternativas, 3 estão erradas e uma está certa. Quando tiver a presença dessas palavras, errado, exceto e incorreto, o que não fazer ou desobedece, significa que das 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e ele quer que você marque exatamente essa alternativa que está errada. Então, cuide, anotem aí. Errado, exceto, incorreto, o que não fazer, desobedece, é a alternativa errada, a alternativa negativa. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa acrescentar aí conteúdo para ajudar vocês a serem aprovados na prova teórica ou quem sabe até gabaritar. Reforço mais uma vez que aqui não tem todo o conteúdo, tá? Como o próprio nome já diz, é um resumo, é uma revisão com dicas, com macetes dos conteúdos que mais são cobrados na prova teórica. Claro que você tem que acompanhar aí as suas aulas na autoescola, acompanhar o livrinho, fazer os simulados para auxiliar vocês aí a garantir a aprovação. Lembrando ainda de sempre assistir cada vídeo pelo menos 3 a 4 vezes, fazer também as anotações das dicas, dos macetes. Quando for vídeo de questões, copiar a pergunta e a resposta correta, que eu tenho certeza que você vai garantir a sua aprovação. Gratidão a todos, gratidão a todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido aqui. É um prazer, é uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico, e eu só tenho a agradecer. E claro, né, vou reforçar, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o joinha,
joinha, o like, comenta aqui de qual cidade e qual estado vocês estão vendo o vídeo. Claro, compartilhe esse canal com todo mundo. Um abraço carinhoso a todos e até o próximo.